esse, né, que é um projeto de longo prazo. Né? Então, isso foi concluir a obra em 1980, que foi lançada a primeira edição. Né? Então, o Natural Law and Natural Rights, ele é um livro que ele traz uma teoria do direito natural, ela é um resgate da teoria clássica do direito natural, e é um marco na discussão contemporânea dessa matéria. Né? Então, quando a gente trabalha na faculdade com direito natural, geralmente a gente pega o direito natural, para nós, é aquele direito natural que no século XVIII o pessoal do iluminismo estava utilizando para poder atacar o Estado absolutismo e o Estado absolutista e para fundamentar uma teoria de um contrato social. Então, o que a gente tinha, na verdade, era um justnaturalismo de inspiração contratualista, e esse justnaturalismo de inspiração contratualista, ele era uma ferramenta para fazer a crítica do antigo regime, e ele constituía, digamos assim, uma fonte do contratualismo do século XVIII, do começo do século XIX, das revoluções liberais. Teve impacto forte na Revolução Americana e na Revolução Francesa, mas assim, não é direito natural de verdade, né? Porque o justnaturalismo do século XVIII, ele é um justnaturalismo que ele desce a muitas minúcias, né? Então, ele na verdade foi utilizado porque eu tinha a necessidade de fazer uma crítica a um regime e eu precisava de um fundamento para aquilo. Né? Eu tinha que ter o direito de resistência, eu tinha que discutir sobre a possibilidade do regicídio, eu tinha que discutir sobre a questão de direitos que são anteriores ao rei, que não poderiam ser retirados. Né? Tudo bem. Então, e de um modo geral, quando a gente trabalha com direito natural, a primeira coisa que se fala é uma coisa que se opõe ao moderno direito positivo. É algo que é desatualizado, é algo que é superado. O direito natural é uma ideia que não funciona, é uma concepção do direito que é uma concepção mística, uma concepção do direito que é eterno, perfeito e imutável, e que, portanto, é uma ideia que foi desacreditada, porque se vê que o direito muda, que o direito é dinâmico, que a sociedade é dinâmica, então o direito natural não tem razão de ser. Né? Tudo bem. Só que, assim, realmente, a elaboração do direito natural no século XVIII, ela caiu em descrédito, porque o fruto dela foi, por exemplo, na melhor das hipóteses, a Constituição norte-americana, né, que foi muito sintética e realmente foi uma Constituição que procurava controlar o Estado e garantir as liberdades dos indivíduos, né, mas na melhor hipótese resultou numa Constituição como a Constituição Francesa de 1791, que era uma Constituição que, digamos assim, permitiu um violento uso do poder do Estado para, digamos assim, servir como ferramenta de uma revolução, às vezes à custa do próprio bem-estar, da segurança jurídica do povo francês. Né? E detalhe, essa elaboração da Revolução Francesa vai resultar no Código de Napoleão, de 1804, que era um código, esse código é um código que ele é um código que traduz leis naturais, ao ponto que vai chegar a dizer que não se deveria interpretar o Código de Napoleão. Né? Então, o código era perfeito, o código era simples, o código era um belo monumento legislativo, então não era para ser interpretado, era para aplicar daquele jeito e pronto. Né? Só que assim, com o tempo foi ficando estranha a ideia de como é que é isso, eu tenho uma norma que eu não posso interpretar, mas é evidente que o juiz interpreta. Né? Essas normas aqui elas são perfeitas e imutáveis, como não? A sociedade francesa está mudando e as normas estão se revelando menos adequadas. Então, que direito natural é esse? Né? Então, naquela ideia de que o juiz ele estava apenas o legislador francês estava apenas declarando o direito pré-existente, mas o direito natural ele paira do ar, e o trabalho do legislador é apenas declarar o direito que já existe. Né? Então, não deu muito certo. Né? Aí acabou que o direito natural ficou vinculado a uma ideia de que é uma coisa que é como se fosse um senso subjetivo de justiça, né? Sendo tão cheio de subjetividade que não pode servir como critério. Né? Ficou parecendo que não
sociedade com segurança jurídica baseada em normas supostamente fundadas no direito natural. Tá? Tudo bem, só que essa visão ela não corresponde à teoria do direito natural. Né? Então, assim, quando eu pego os naturalistas que realmente foram felizes na elaboração da teoria da lei natural, e aí eu estou pensando especificamente em Aristóteles e em Tomás de Aquino, né? Eles vão trabalhar com uma ideia de lei natural que não só é compatível com o direito positivo, como exige o direito positivo. Né? Então, lei natural e direito positivo são dois momentos de um processo racional de ordenação da vida. Né? São dois momentos complementares. A lei natural, pela sua natureza, né? A lei natural, pelo que ela nunca pode ser muito minuciosa, muito detalhada, porque a lei natural está colocando pressupostos. Né? Então, sempre é necessário uma elaboração humana para daqueles pressupostos tirar normas que realmente vão incidir sobre a realidade. E essas normas, elas têm que ser modificadas conforme as necessidades da vida social. Então, como é que a história vai começar? Né? O Finis, ele leu um autor que influenciou muito ele, que foi um sujeito chamado Germano Rizzi. Eu acho que ele se assim. Confere para mim, João, se o Germano Rizzi escreve assim. Eu acho que eu estou confundindo a sequência dos S e Zs aqui. Me corrija para não ficar errado. Aí, o Germano Rizzi, ele escreveu um livro que é um artigo muito importante. Né? Oi? Tá. Que era o primeiro princípio da lei natural. Né? E aí, Germano Rizzi vai tentar explicar o que é esse primeiro princípio da lei natural. A primeira coisa que é importante para nós juristas entendermos é que nós estamos diante de um conceito filosófico, mais do que de um conceito jurídico. E o primeiro princípio da lei natural, então, ele é um componente que vai tentar explicar, digamos, alguma coisa que é da natureza humana. Né? E aí, o conceito de natureza humana que se tem, né, basicamente que nós somos seres dotados de um espírito racional, da capacidade de utilizar esse espírito racional para resolver problemas e para nos colocarmos diante do mundo. Né? Então, isso aí, assim, seria a principal característica da natureza humana é a nossa razão, né? A capacidade de utilizar a razão para resolver problemas. Né? Então, vejam, isso aí é o tipo de norma que dificilmente eu terei uma noção de ser humano, de natureza humana, que possa excluir a racionalidade, que possa excluir o nosso atributo racional. Né? Então, quando eu estou falando de lei natural, eu estou falando de ideias que elas são assim, tão básicas, tão elementares, que elas não estão sujeitas assim a modificações. Né? E os autores que tentaram pensar nesse tipo de coisa, né, eles estavam tentando pensar o que não varia, o que realmente é inerente ao nosso estado. E aí, agora veja, a natureza humana é só um substrato, né? Mas de onde é que eu vou tirar um preceito da lei natural, esse princípio, né? Aí o problema do Rizzi é com o seguinte preceito, né? Faz o bem e evita o mal. Né? E esse é o problema dele, quando ele vai discutir o primeiro princípio da lei natural. Então, assim, faz o bem e evita o mal é um preceito, digamos assim, suficientemente lógico para fazer sentido e suficientemente aberto para não caducar. Né? Em todo momento, qualquer ser humano, independentemente de sua índole, ele vai procurar fazer o bem e evitar o mal. Vai ter uma pequena discussão aí entre digamos assim, duas grandes correntes dentro da teoria da lei natural.
O John Finn se feria uma ideia de que a melhor maneira de interpretar esse primeiro princípio da lei natural é considerar ele um princípio pré-moral, que é a ideia com a qual a gente vai trabalhar. Então, o preceito faz o bem e evita o mal seria um preceito pré-moral. Quando eu pego Francisco Soares, né? Francisco Soares já é um pensador do século XVII, né? Francisco Soares ele é um grande tomista, né? Ele só não é Tomás de Aquino, mas ele é um grande pensador. Soares ele acha que essa passagem ela é melhor lida como deve-se fazer o bem e evitar o mal. O bem deve ser feito, ou melhor, o bem deve ser feito, o mal deve ser evitado. Isso. Então, esse aqui é uma ideia de que o primeiro princípio da lei natural ele já tem uma natureza moral, né? Então, você tem que procurar uma obrigação de fazer o bem e evitar o mal, né? Então, e no de cima não, seria simplesmente uma espécie de cálculo racional, né? Então, por exemplo, o que seria na primeira versão se faz o bem e evita o mal? Se você está sentindo fome, procure se alimentar, né? Se você está cansado, procure descansar, né? Então, é um cálculo de as necessidades se apresentam, cada necessidade corresponde a um bem, né? E aí o Aristóteles e o Tomás de Aquino, depois o Filosofia, tem vários tipos de bens, né? Aí ele começa a identificar o que é isso? São alguns bens, alguns valores que são muito básicos, eles são muito abrangentes, eles são muito importantes, eles são independentes entre si, e desses bens, né, que eles chamam de bens humanos básicos, eu consigo extrair todos os outros. Então, todos os nossos projetos, todas as nossas escolhas, tudo aquilo que a gente faz buscando a nossa realização pessoal é para realizar algum tipo de bem humano básico, né? Então, e quais seriam esses, né? Ele vai dizer, olha, o bem humano básico, a vida, né? Então, manter-se vivo é algo que é bom, é um bem que você deve buscar. Então, se você é convidado a escolher entre viver ou morrer, você muito provavelmente vai escolher a vida, né? E a vida ela vai se desdobrar em várias coisas. A vida vai se desdobrar na sua saúde física, na sua saúde mental, a vida vai representar um pouco do seu bem-estar, a vida vai representar um certo grau de conforto, proteção, abrigo. Então, note, né? O valor básico, o bem humano básico é a vida, né? E da vida ela vai desdobrar uma série de maneiras que são necessárias à vida, que promovem a vida, que preservam a vida, que tornam a vida um pouco mais agradável. Então isso está ligado ali ao valor vida. Então nota que é algo assim abrangente, né? Um outro valor básico, conhecimento, né? Então os bens humanos básicos nós preferimos saber do que não saber, né? Nós temos uma curiosidade natural. Se eu entro num grupo, eu vejo pessoas conversando, alguém está me falando alguma coisa, eu naturalmente tenho uma certa inclinação a saber o que é aquilo. Eu não vou fazer daquilo, não sei se é de meu interesse, mas é natural que eu sinta assim, uma certa inclinação a querer saber do que se trata, né? Se eu ando por uma rua e eu vejo portas e janelas, então, de alguma maneira aquilo que está à minha volta, eu sinto a necessidade de estar
ciente daquilo, né? Então, aí como a ideia de que, por exemplo, será que dali pode vir algum perigo, alguma vantagem? Será que pode ter alguma coisa interessante? Será que para o indivíduo ele pode ser um aliado, um competidor, um amigo? Será que ele concorda comigo? Será que é uma pessoa legal? É esse trabalho, um trabalho muito bom, um trabalho ruim, um trabalho estafante, né? Sobre um alimento que eu vou comer, ele é fácil de preparar, ele é saboroso, né? Então, nós estamos o tempo todo, nós nos consideramos numa situação melhor quando nós estamos bem informados. Então, se eu chegar para vocês com alguma escolha da vida, eu perguntar, você quer fazer essa escolha de olhos vendados ou você gostaria de ter algumas informações para poder fazer essa escolha? Você provavelmente preferiria fazer a escolha com algumas informações, né? Porque você poderia fazer uma escolha melhor. Então, e é isso eu generalizo, né? Porque o conhecimento vai incluir o conhecimento acadêmico, literário, a cultura de modo geral, a sabedoria, um acervo de coisas que me posicionam melhor no mundo. Então, o conhecimento é um meio humano básico, né? Outro meio humano básico, né, é a apreciação estética. Aí note, né? Porque vai dizer assim, bem humano básico, a apreciação estética é uma coisa muito sofisticada, né? Se você pegar aquela pirâmide de necessidades do Maslow, provavelmente a apreciação estética estaria lá em cima, né? Mas aqui não, né? Porque ele diz, olha, nós seres humanos, nós gostamos do que é bonito. Nós nos sentimos naturalmente inclinados, seja a natureza, o céu, uma obra de arte, um indivíduo da nossa própria espécie ou de uma outra espécie animal que a gente aprecia suas proporções, sua forma, né? Então, a apreciação estética é algo que, se a gente pode usufruir dela, a gente quer, né? Então, e é uma coisa assim que é algo que o indivíduo deve procurar cultivar, né? Por quê? Porque a apreciação estética abre espaço para várias outras coisas, né? Se você está vivendo num ambiente urbano todo feio, todo horroroso, cheio de lixo, cheio de destruição, cheio de mau cheiro, cheio de... você se sente mal com aquilo, né? E ao mesmo tempo o contrário também se revela, né? Então assim, a beleza, né, ela faz parte de um ambiente agradável onde você preferiria viver. Então se você prefere viver em meio à imundícia, à feiura, ou você prefere viver em meio a algo que é bonito, arrumado, belo, né? Então não, você vai preferir aquilo. E detalhe, veja, isso aqui não depende se você é uma pessoa de boa ou má inclinação, se você é uma pessoa egoísta ou se você é uma pessoa altruísta, se você é super generoso ou super competitivo, não faz muita diferença, né? Você quer o bem, né? Aí o filho vai defender a natureza pré-moral disso aqui. Você não tem que ser uma pessoa boa para querer isso. Né? E aí ele continua, né? Ele vai trabalhar também com o que eles chamam bem da amizade ou da socialização, né? Então, nós somos indivíduos que gostamos da companhia uns dos outros, né? Então, embora você aqui e ali encontre, por exemplo, pessoas que digam assim, não, eu prefiro ficar trancado no apartamento, não quero ter contato com ninguém porque eu odeio gente, né? Isso geralmente é visto assim com uma certa graça, né? Porque assim, alguma coisa aconteceu, né? Não é uma coisa assim normal, a gente encara com um certo humor porque a gente vive numa sociedade onde a gente aprendeu a sorrir certas coisas que são estranhas, né? Mas de modo geral, é lógico a tua preferência pela solidão, porque provavelmente tu nunca usufruíste ou não conseguiste encontrar para ti o dom da amizade. Mas se você puder ter pais que te amam, amigos que te apoiam, filhos a quem se dedicar e vão ser dedicados a ti, pessoas com quem tu tem um bom relacionamento, que tu as ajudas e elas te ajudam também, né? Indivíduos que são parceiros de trabalho, parceiros de vida, um transeunte que tu está andando na rua e você sabe que se você tropeçar, você se sentir mal, ele vai te amparar. Então, se eu perguntar para ele, você preferiria viver num mundo assim ou num mundo sem isso? Você diz, não, se isso aí eu gostei de isso para mim. E veja, mesmo que eu seja um criminoso, né? Mesmo que eu seja uma pessoa de péssima índole, eu vou estar melhor se eu tiver parceiro na maldade do que só, né? Então, veja, então é pré-moral, né? E aí ele vai
vai caminhando, né? Vida, conhecimento, apreciação estética, amizade. Tem uma que ele fala que ele se desdobra em vários, chama excelência na performance. Excelência na performance. Eu posso até colocar um nome mais curtinho, que eu acho que vai facilitar entender isso aqui. Trabalho. Não, é claro que é muito mais além, a gente tem que ampliar a ideia, né? Mas a questão é muito simples, entre pintar essa porta de uma maneira assim muito ridícula, muito lamentável, pintar a porta direitinho, eu vou preferir pintar a porta direitinho, entendeu? Entre preparar uma refeição que seja gostosa, cheirosa, bonita de ser vista, para, digamos assim, fazer um belo trabalho, eu vou preferir aquilo, né? Se eu vou me dedicar a alguma coisa, se eu quero ser conhecido por aquilo que eu me dedico, eu quero ser conhecido como alguém que é bom naquilo que eu faço. Veja, isso aqui é pré-moral, né? Se eu sou, digamos assim, um arrombador de portas, por exemplo, eu quero ser um bom, se eu vou ser apanhado, eu vou fazer muito sucesso na minha vida, né? Se eu quero ser, por exemplo, um camarada violento que sai pela rua agredindo as pessoas gratuitamente, eu quero ser capaz de dar um bom soco e brigar bem, eu quero ganhar. E eu quero ser conhecido como um camarada que é excelente naquilo. Então, se você puder escolher, você vai preferir ser bom em alguma coisa do que não. Eventualmente você não vai conseguir ser bom naquilo que você almeja, mas geralmente não é de propósito. Assim, poxa, eu jogo futebol, gosto de jogar futebol, meu sonho é ser um jogador de futebol medíocre, uma pereba. Não, né? Você não conseguiu ser bom, que é o que você gostaria, né? Então, assim, a excelência na performance, ela é um valor bem básico. É algo que, se você puder escolher, você escolheria, né? Você gostaria de buscar aqui, né? Vida, conhecimento, prestações, aí um outro item. Razoabilidade. O próprio uso da razão, né? É um bem humano básico, né? Você prefere fazer as coisas sabendo o que está fazendo, ou você prefere fazer as coisas, digamos assim, simplesmente por fazer? Então, assim, eu quero sair dessa sala, então eu vou correr e arrear essa porta. Não, né? Se você puder, você vai fazer uso da sua razão para puxar o trinco, abrir a porta e sair. Inclusive, se você não fizer isso aqui, você provavelmente não é uma pessoa assim muito boa do juízo, né? Então, um cálculo melhor é melhor do que um cálculo pior. Se eu puder programar melhor o meu dia para tirar o melhor proveito dele, eu vou, né? Se eu puder escolher o melhor horário para praticar um crime, eu vou, né? Se eu puder escolher o melhor horário para estar no ponto de ônibus para chegar a tempo no meu trabalho, na minha escola, eu vou, né? Se eu puder programar o melhor momento para abastecer o meu carro, para cortar meu cabelo, se eu puder programar o melhor horário para ler um livro, para eu ir à praia, né? Então, se eu puder pensar, porque eu briguei com a minha esposa, ela ficou chateada comigo porque eu não fiz isso, não fiz aquilo, mas eu acho que eu poderia ou pedir desculpas ou fazer alguma coisa para ela ficar de bem comigo. Então, assim, eu estou melhor usando a minha cabeça do que não usando, né? Isso também é pré-moral, né? Então, veja, o argumento do Fins é bem convincente, né? E, finalmente, um bem chamado religião. Que é a ideia da grande pergunta, né? Qual o sentido das coisas? Para que elas servem? Né? A minha existência, ela é para quê? Né? A minha vida serve a qual propósito? Né? E o bem religião, ele na verdade pode ser traduzido como uma certa preocupação transcendental que não precisa ter necessariamente uma natureza religiosa, propriamente dita, né? Então, digamos que o sujeito ele é ateu, né? Como é que ele participaria do bem básico chamado religião, né? Ele ia se perguntar, o que é uma boa vida? O que é uma vida digna de ser vivida? O que pode tornar a minha vida ou memorável, ou agradável? O que pode fazer com que cada dia que eu vivo valha mais a pena, né? E as pessoas de modo geral vão dizer assim, entre viver
né, sem refletir sobre algo além do momento presente e viver só no momento presente, é provável que as pessoas escolham assim, não. Eu acho que viver uma vida com alguma perspectiva é melhor do que viver sem perspectiva nenhuma, né? Então, quando você, por exemplo, imagina a situação de alguém, por exemplo, que vive e o maior horizonte dele de pensamento é, por exemplo, conseguir a próxima refeição ou conseguir a próxima dose de uma droga que ele vai usar. Você vai pensar, poxa, que vida ruim que essa pessoa tem, né? Que vida sem perspectiva, que vida limitada, né? É quase animalesco, né? Porque todo o potencial humano que ele tem está limitado àquela barreira de poucas horas de algum tipo de objetivo imediato, né? Então, quando eu posso transcender, né? Eu estou vivendo o meu hoje, né? O meu dia não está assim muito bom, eu tive que andar muito para lá e para cá, e isso me cansou, e eu fui com pressa, não fiz o que tinha que fazer, fui embora, cheguei em outro lugar, também não consegui fazer, e quando eu voltei para onde eu queria estar, eu já estava muito cansado, e acabou que o meu dia não deu certo, eu não consegui fazer as coisas que eu queria, e até o proveito que eu queria tirar daquilo que eu consegui fazer, eu não consegui porque eu estava cansado, eu estava aborrecido, eu estava mal alimentado. Então, poxa, eu acho que amanhã eu vou querer fazer um pouco diferente. Eu talvez tenha que fazer menos coisas, eu talvez tenha que conversar com isso aqui que eu sei que é importante para mim, né? Então, a religião é colocar um sentido, né? Colocar alguma coisa mais adiante, alguma coisa que eu quero alcançar. Porque você pode ampliar um pouco. Vejam, adequar meios e fins é uma coisa que eu trabalho o tempo todo, adequando meios e fins, né? Mas colocar um horizonte nisso, né, é uma outra coisa, né? Então, evidentemente que assim, vocês vão notar que entre as várias áreas, né, nem sempre as fronteiras às vezes não são bem definidas, né? Porque os bens humanos básicos, eles são abrangentes, eles são maleáveis, eles são flexíveis, e eles vão depurar e eles vão constituir tudo aquilo que vale a pena a gente fazer, né? Uma coisa que no caso você colocou o trabalho aí, você coloca é o mesmo que o jogo que às vezes se refere, né? Sim, porque eu teria que entrar, por exemplo, uma coisa que é um bem humano básico, que é difícil de situar, é o entretenimento, né? Entretenimento é um bem humano básico, né? Então, ele tanto poderia constituir uma categoria autônoma por si, como poderia colocar o jogo dentro da excelência na performance. E a excelência na performance poderia ter dimensão trabalho, poderia ter dimensão também jogo, né? Porque qual é a ideia? Nós somos seres que brincam, nós somos seres que se divertem, nós aprendemos jogando, né? Nós aprendemos, nós convivemos, nós realizamos coisas bonitas, né? O sujeito que, por exemplo, ele está pintando um quadro, né? Ele está tendo um momento de entretenimento, ele pode estar tendo um momento de apreciação estética, ele pode estar envolvendo conhecimento de alguma técnica que ele está usando para fazer aquilo, ele pode estar pintando aquele quadro para dar para uma pessoa que ele ama, ele pode estar pintando aquele quadro porque aquilo ali acalma ele, deixa ele bem, então ele está exercendo bem uma vida, né? Aí o Finis trabalha com outra ideia que é espetacular, quer dizer que, olha, algumas atividades humanas elas permitem que você trabalhe vários bens humanos básicos ao mesmo tempo, né? Aí o bom católico que ele é, por exemplo, ele faz uma defesa muito boa, por exemplo, a partir disso do matrimônio, né? Porque ele vai dizer assim, que o matrimônio é uma instituição que permite que você conjugue e realize vários bens humanos básicos, porque você consegue envolver companheirismo, humanismo, cuidado com o outro, você está cuidando não só da sua vida, mas você está gerando vida também, no alto grau, né? Você está tendo a oportunidade de experimentar vários bens humanos dentro de uma estrutura que propicia aquilo, né? Então, mas veja, embora seja uma atividade que é convergente para a realização de vários bens humanos básicos, por exemplo, o casamento em si não é um bem humano básico, né? Porque o sujeito pode optar, por exemplo, pela vida monástica, né? O sujeito pode optar por uma vida de solidão, em que essa vida de solidão também poderá permitir que ele realize vários desses bens humanos básicos, né? Aí ele trabalha com a noção de prioridades, né? Então,
você vai ter que priorizar alguns bens humanos básicos. Né? Então, por exemplo, você é um atleta, é provável que o bem humano vida vai ser muito importante para você, porque o seu corpo é uma fonte da sua satisfação. Então você quer estar saudável, forte, ágil, porque você é um atleta, é a sua profissão. Né? Só que ao mesmo tempo, o Finis vai dizer, só que você não pode desprezar nenhum dos outros bens humanos básicos, senão você fica desequilibrado. Né? Então não adianta você ser, por exemplo, um super atleta e você não tem ninguém com quem você compartilhar suas vitórias. Né? Você deixou de lado, por exemplo, o bem humano da amizade, mas você não está tão bem. Né? Então, pode até ser que você diga, poxa, eu não vou poder encontrar com meus amigos porque minha prioridade é meu treino. Né? Então, você vai sim priorizar, mas você não pode descartar os outros bens humanos básicos. O Finis vai dizer, se você descarta um bem humano básico, você não está cuidando bem da sua vida. Né? Então, você vai ter prioridades, mas você não pode relegar. Né? Então, eu estou muito preocupado em estar, por exemplo, com o meu relacionamento com o meu namorado, eu tenho o meu emprego, eu estou ganhando muito dinheiro, eu tenho uma vida social, e eu estou vivendo aqui dia após dia, e, poxa, isso aí é bom? Não, tudo bem, você pode priorizar isso. Né? Mas, como é que vai ser a semana que vem, o mês que vem? O que eu estou planejando mais para adiante? Né? O que eu estou cultivando de transcendente, que transcende esse momento? É lógico, né, que a religião que vai acabar levando a preocupação definitiva, a preocupação última, né, que é a preocupação. Tem alguma coisa depois disso aqui? Né? Existe alguma possibilidade de salvação? O que eu posso fazer para, enquanto cultivo os demais bens humanos básicos, eu me preparar para esse momento? Eu vou ter o meu encontro derradeiro, que eu vou deixar de existir ou que eu vou passar para outro plano de existência? Porque essa é a pergunta definitiva. Né? E aí, então o Finis vai dizer, isso aqui pode não ser uma grande preocupação para você, mas não deve ser vista com total desprezo. Né? Oi, até comenta, até o niilista, quando a pessoa diz que a vida não tem sentido, né? Ele cria uma espécie de religião nessa perspectiva, quando ele coloca que a vida não tem sentido. Se você vive com base esta frase, tecnicamente você tem uma crença. A crença de que nada tem um sentido próprio é uma crença, é um sentido por si mesmo. Como você está dando sentido de que a tua vida não tem sentido, é um sentido, de certa maneira, uma coisa assim. E aí eu tenho que tomar cuidado, porque quando eu penso nos bens humanos básicos, aí eu começo a pensar que eu posso ter dentro e em face desses bens humanos opções, escolhas, eu posso definir aquilo que é melhor ou pior para mim, né? Eu posso definir que alguns sacrifícios podem ser justificáveis, outros não. Então, por exemplo, essa noite eu preciso dormir menos, porque eu tenho que terminar uma tarefa importante e o meu prazo está acabando. Veja, se você vai dormir menos, no dia seguinte você sabe que você vai se sentir pior, né? Você vai estar mais cansado, você vai estar menos disposto. Né? Então, mas pode ser que você fez aquilo por quê? Porque você tem que terminar um grande empreendimento, porque você quer de repente ler um livro ou assistir um filme que você acha que é importante para você, porque você tem que conversar sobre aquilo amanhã, porque você não vai ter outra oportunidade de fazer aquilo. Então, você vai negociando alguns sacrifícios. Né? E detalhe, você vai tomando uma certa consciência desse jogo. É um jogo de prioridades e de sacrifícios. É um jogo de realizações. Né? Mas é um jogo que, se você, digamos assim, deixa de perceber, você está vivendo pior. Né? Que é o problema quando você, por exemplo, está vivendo a sua vida simplesmente por viver. Né? Então, quando você vive por viver, o seu sofrimento não tem sentido, mas a sua alegria também não tem sentido. Né? E aí você está perdendo, então, uma dimensão da vida que você poderia estar cultivando. Tudo bem, aí como é que eu vou terminar hoje com vocês? Né? Notem, tudo isso aqui é pré-moral, porque você pode ser o maior egoísta do mundo, você vai querer isso aqui também. Né? E você pode ser o maior altruísta, isso também vai ser bom. Essa concepção bem aqui
do deve-se fazer o bem e evitar o mal, a gente não vai trabalhar com ela, tá? Então, não é, digamos assim, a concepção finesiana, tá? Vai chegar o momento, né? Não nesse semestre, né? Mas assim, vai chegar um momento que eu chegarei lá, nessa parte da reflexão. Mas é um debate que eu ainda não me atrevi a entrar, né? Então, assim, eu sou muito criancinha nessa coisa de lei natural, direito natural, para penetrar nesse debate que eu acho que é bem sofisticado, né? Então, eu estou vendo, nesse primeiro momento, eu quero compreender bem o Finis e tirar lições que ele tem para mim, né? E depois eu vou procurar saber qual é a crítica que pode ser feita, os pontos cegos do pensamento do Finis, para ver se eu concordo com elas ou não, né? Agora, olha só, você existe, tem bens humanos básicos e você quer alcançá-los. Todos os outros seres humanos também querem isso aqui. Então, todo mundo deseja realizar-se, né? Todo mundo deseja florescer como ser humano, né? Realizando dimensões disso aqui, né? Isso aqui é uma coisa tão interessante assim que, mesmo que você não pense, eu desejo florescer como ser humano, eu desejo gerar bons frutos, eu desejo me realizar como ser humano, né? Mesmo que você não pense nisso conscientemente, você busca isso, né? Você vai, em geral, as pessoas estão procurando de alguma maneira realizar alguns ou vários aspectos disso. E algumas pessoas conseguem ser muito bem sucedidas em fazer um bom mix disso aqui, sem nunca ter pensado a respeito, né? Sem nunca ter pensado a respeito, né? É aquela passagem que fala, né, que existem alguns segredos que eles foram escondidos dos sábios e revelados aos pequeninos, né? Então, assim, você às vezes vai encontrar alguém numa comunidade distante, ou na vida rural, ou pessoas que às vezes são muito simples e que elas fizeram um jogo muito bom isso aqui na vida delas. São pessoas que dizem, caramba, como eu admiro isso, fulano, não sei lá como ele vive, né? Então, veja, isso aqui não é uma questão, digamos assim, intelectual, né? Esse apelo para realizar esses bens humanos básicos, esse chamado, esse impulso para realizar isso aí, é de todo indivíduo. Todo mundo tem isso, né? E quando as pessoas abrem mão de algum aspecto desses, elas geralmente enfrentaram alguma adversidade muito grande, ou alguma coisa não deu muito certo, né? Tudo bem. Agora vejam, nós queremos isso, e nós somos indivíduos, né? Eventualmente, eu vou ter coisas que vão me realizar, né? Que eu quero alcançar, que eu quero obter, eu quero fazer esse bem, né? E vejam que aqui é uma coisa assim até bem egoístazinha, eu quero abrir a interpretação disso, é fazer o bem para mim, né? A primeira preocupação aqui é essa, né? Mas aí entra o outro, né? Aí entra o outro. Aí vem cá, eu quero esse prato de comida porque eu estou com fome, mas, sei lá, meu filho também quer, ou essa pessoa desconhecida aqui também quer, né? E aí entra uma avaliação, eu vou comer tudo para eu ficar mais forte, para eu ficar mais saudável, para eu viver mais, ou eu vou dividir com ele para que a gente, nenhum de nós vai ter tanto, mas a gente vai poder estar um pouco melhor, né? Então, quando o outro entra, aí entra as preocupações da natureza ética e moral, aí entra as preocupações de como é que eu devo me relacionar com o outro. Então, o momento moral, ele aparece no momento que eu tenho que me preocupar ao perseguir os bens humanos básicos, como é que eu me relaciono com os outros seres humanos que estão também em busca desses mesmos bens humanos básicos, né? Aí o que vai, o caráter moral aí vai entrar na natureza da empatia, como é que eu reconheço, como é que eu me relaciono com os outros, né? Então, eu acho, por exemplo, que a busca pelo bem humano básico de vida, ele é uma coisa que é minha, né? Então, olha, eu vou comer esse prato de comida aqui, você vai ficar com fome, mas esse é um sacrifício que eu estou disposto a fazer, né? Então, assim, cidadania, né? Então, aí eu entro no universo moral, né? Então, aí o Finis vai colocar, então, veja, então, olha só o substrato, a natureza humana é racional, os seres humanos, eles precisam de algumas coisas,
que são bens, bem concreto, né? Bem no sentido de coisas boas. Nós queremos buscar isso aqui. Eventualmente, outras pessoas estão também buscando isso e vão cruzar o meu caminho. A maneira como eu vou me comportar em face desses outros indivíduos começa a implicar certas escolhas que aí sim eu começo a entrar no universo da moralidade. Né? Então, e aí quando eu entro no universo da moralidade, aí eu começo a pensar direito. Né? Porque aí eu começo a pensar, os homens vivem numa comunidade, eles estão buscando os seus bens, eles têm que se comportar uns em relação aos outros, e existem algumas normas que podem ajudar a organizar melhor uma sociedade de seres humanos para que eles consigam obter o máximo de realização possível e para evitar que eles firam uns aos outros ou neguem uns aos outros a realização disso aqui. E aí entra o direito como uma ferramenta que pode dizer assim, olha, eu preciso do direito porque ele vai me dar algumas balizas que todo mundo vai ter que seguir para que todos tenham a oportunidade de se realizar enquanto seres humanos. Então, vejam, eu não precisei oferecer aqui nenhuma regra de direito positivo. Né? Eu comecei a trabalhar o quê? Com pressupostos a partir de necessidades humanas para chegar até a ideia de uma certa sociedade que pode funcionar bem. Né? E aí o Phillips vai trabalhar com a ideia de que uma sociedade bem ordenada é uma sociedade onde cada ser humano tem uma oportunidade razoável de realizar-se, de florescer, né? de fazer o bem. Né? E aí vejam que essa ideia, depois que eu entro dentro da dimensão moral, né? Depois que eu entro dentro da dimensão moral, essa frase aqui ela adquire um outro significado, né? Porque aí entra o outro. Né? Então eu começo com faz o bem e evita o mal, que é de natureza pré-moral, e quando eu entro dentro da vida social, o faz o bem e evita o mal, ele entra numa dimensão moral, que é a dimensão quando eu começo a pensar em fazer o bem e evitar o mal para o outro. Né? E aí eu entrei dentro da dimensão moral. Né? Aí eu entrei dentro da dimensão moral. Ok. Certo, pessoal, o que nós vamos fazer? Né? Fim dessa parte que é a exposição, eu quero que toda parte a gente se reúna sobre isso. Né? E aí eu vou tentar atacar cada parte do livro do Fins da maneira mais didática, mais clara que eu puder, né? Tentando explicar o que ele quer dizer e tentando despertar em vocês o interesse na leitura do Fins, na obra dele. Né? Nesse projeto de extensão, ninguém é obrigado a ler nada, né? Mas a ideia, o interesse subjacente a ele é que os participantes tenham uma curiosidade e comecem a procurar ler o Fins e conhecer o pensamento desse autor. Né? Então, quem quiser participar do grupo, a gente vai estar recebendo as inscrições hoje, eu acho que também na próxima quarta. Né? Aí a Ana Carla vai falar para mim, então tu está com o caderno aí, ou o papelzinho, mas você pode até anotar coisas que quiser. Vocês vão dar o nome de vocês para a Ana Carla, já começar a controlar as frequências. Né? No final do semestre, a gente vai ter 15 pontos. Né? Aí eu vou poder certificar essa atividade de extensão, eu vou certificar ela com 20 horas, tá bom? Então essa é a ideia. Né? E aí a gente vai ter esses encontros regulares. Depois desse encontro, eu vou aproveitar as tardes de quarta-feira para trabalhar com o pessoal que está fazendo pesquisa comigo e que está usando o Fins como referencial teórico. Né? E aí a frequência no grupo vai ser porque no começo do ano que vem eu tenho edital PIBEX, então a monitoria do grupo eu vou solicitar uma bolsa. Né? E vou selecionar dentro de vocês. Né? Provavelmente vai ser uma carga, que já é minha monitora não remunerada nesse caso. Né? Mas enfim, não sei como é que ela vai se comportar, ela vai fazer um trabalho horrível, posso precisar de outra pessoa, são coisas que acontecem.
E mais adiante, quando der o segundo semestre, eu vou fazer edital do MIC para pesquisa, porque eu vou terminar o ciclo que eu vou estar trabalhando com Júlia, né? Júlia vai estar trabalhando comigo sobre direitos reprodutivos a partir de John Phillips, né? E aí a gente vai ter um novo ciclo, e aí assim, quando eu vou fazer minhas seleções para extensão e para pesquisa, esses dois projetos, né, um de terça é o Bioreado, de quarta é o John Phillips, eles vão ser importantes para eu poder, digamos assim, selecionar com quem eu vou trabalhar, né? Porque aí eu evito o problema, por exemplo, que eu estou tendo agora, da Lila está trabalhando comigo e tu também, Isabela. Estão fazendo a monografia e, digamos assim, meio que estão tendo que fazer um duplo trabalho. Por um lado, se familiarizar com o diferencial teórico, e por outro, conduzir a pesquisa propriamente dita, né? Então, por exemplo, o projeto de Isabela é trabalhar a partir da perspectiva da lei natural, só que a gente vai discutir sobre defesa de defensores dos direitos humanos. A gente está dentro do capítulo de direitos humanos, estudando a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos com referencial teórico que é o John Phillips. Então, cria uma dificuldade adicional. Então, se a gente estiver trabalhando o tempo todo com referencial teórico, vai facilitar para as minhas orientações e para os meus projetos de pesquisa, né? Então, essa aí é a ideia, né? Então, assim, espero que vocês possam estar aqui, tá? E que tenham interesse em se aprofundar nesse autor, tá bom? Então, por hora só, dei um nome para a Ana, a gente vai fazer um pequeno intervalo e aí eu volto com o pessoal que está trabalhando comigo em pesquisa. Como é teu nome?